Olá, sombrios. Bem-vindos aos contos de terror da Jessie. Esse conto, eu não sei quem criou, não tenho o nome original da pessoa, mas eu me deparei com ele em 26 de junho de 2019, há 4 anos atrás, e achei ele bem interessante. Ele é dividido em 3 partes e eu o intitulei de Do Fundo do Mar. Espero que vocês gostem. Eles me disseram que você é experiente em águas profundas. James disse apontando as pérolas de suor que se formaram na minha testa. Sim, eu sou, eu respondi momentos antes de atirar os restos de um almoço pouco apetitoso ao lado do nosso navio. Só que você parece um pouco verde em torno dos olhos. Ele continuou com um sorriso. Nós acabamos de nos conhecer algumas horas atrás. Eu tinha sido levado de helicóptero para o USS Orion, um navio que lidava com cápsulas de transporte abissais para um projeto secreto conduzido pela Marinha dos Estados Unidos. Eu acho que eles falharam em mencionar que eu sou melhor debaixo d'água em submarino. Eu respondi de volta, considerando as circunstâncias. Seu comportamento casual deixou uma atmosfera desconfortável entre os trabalhadores. Todos sabiam o que minha visita implicava, mas assim como eu, eles eram escassos em informações. Tudo o que eu sabia era que poderia haver uma infecção contagiosa no fundo do oceano, e meu trabalho era ou resolver isso ou confinar toda a tripulação a bordo da estação. Assim nos posicionamos com segurança no topo da trincheira do Tonga. Fomos levados para a cápsula de transporte, um submarino minúsculo, vertical, projetado simplesmente para nos levar até a base no fundo do oceano, 20.000 metros abaixo de nós, o Talos. Entrei no submarino sentindo-me excitado, enquanto também temia o retorno ao azul profundo. Fazia 10 anos que trabalhava como paramédico no hospital, em um dos poucos que realmente estava a bordo de um submarino. Ao longo dos anos eu claramente perdi a sensação natural que uma vez tive para o oceano, mas ansiava desesperadamente por isso, um retorno. Assim que você estiver pronto, doutor, um dos membros da tripulação disse, esperando impacientemente para nos deixar cair no abismo. Eu levantei meu polegar e disse, tão pronto como eu sempre estarei. Vá em frente. 10 pés. A zona do crepúsculo. O impacto com o oceano sacudiu levemente a cápsula. Quando submergirmos, minha náusea diminuiu rapidamente e uma sensação de paz tomou conta da minha mente. Eu estava de volta. Do lado de fora da janela, alguns peixes curiosos acompanhavam nossa jornada descendo. Vários tipos de vida marinha eram atraídos pelo navio de carga e nos seguiam. James pilotou a subminiatura. Já havia feito essa viagem 1000 vezes antes. Não era nada de novo para ele. Eu nunca tinha estado a menos de 2.000 pés e nunca conseguia olhar pela janela e admirar o mundo azul e inexplorado. 3.300 pés, a zona da meia-noite. Quando nos afundamos em direção ao abismo, os últimos raios do sol desapareceram. Nós havíamos deixado o reino do sol e da humanidade, todos a favor do domínio das trevas. Primeira vez no abismo, certo? James perguntou depois de um longo período de silêncio. Sim, servi a bordo de um submarino por alguns anos, mas eles nunca descem tão profundo. Isso,
Isso é outra coisa. Ele sorriu para mim. Bem, você está surpreso então. Estaremos indo até o fim. Talos fica bem à beira da trincheira. Não é nada como isso que você vê agora. Qualquer vida marinha, uma vez curiosa sobre o submarino, há muito tempo recuara para áreas mais claras. A pressão rapidamente crescente provou ser hostil à maioria, mas algumas pequenas criaturas resilientes encontraram uma maneira de prosperar em lugares antes considerados sem vida. O milagre do oceano. Em 1 hora atingimos uma profundidade de 10.000 pés. Além do painel de vidro de 15 polegadas separando-nos da morte certa, não menti, nada além da escuridão eterna. Por tudo o que sabíamos, nós dois podíamos ter sido tudo o que existia naquele vazio, se não fosse pelo som do casco exterior se assentando sobre a pressão, um lembrete constante sobre a vastidão do oceano. Para me distrair do som inquietante e rangente, perguntei a James sobre a única coisa em que conseguia pensar. Por que você não me conta mais sobre o que aconteceu lá embaixo? James tinha agido casual, sempre distante, mas minhas perguntas rapidamente mudou sua expressão indiferente para uma carranca. Eles informaram você na superfície, não foi? Claro, mas então isso é o que terá que fazer. Ele disse com frieza. 13.100 pés, a zona abissal. O mundo lá fora me hipnotizou, olhando para o nada, sabendo que poderia haver um mundo inteiro apenas alguns metros acima. Era incrivelmente bizarro. Eu nunca tinha experimentado a verdadeira escuridão até aquele dia. E pensar que uma boa parte da vida na Terra existiu a partir dele por milhões de anos me aterrorizou. Quando servi a bordo do USS Catacea, meu capitão explicou por que eles não colocam janelas em submarinos. Ele contou histórias sobre companheiros de navios ficando loucos depois de anos no mar, que o isolamento à distância do continente nunca incomodou nenhum deles. Ele acreditava firmemente que olhar para o oceano e ponderar seus segredos era o que realmente tirava os homens de sua sanidade, e para combater isso, nunca colocaram janelas em suas embarcações. Embora fosse claramente um conto que ele inventou, vendo o que realmente está além da superfície, trouxe de volta essas memórias. Talvez ele estivesse certo, afinal de contas. Meus pensamentos sinistros foram interrompidos por uma luz fraca aparecendo à distância. Um ponto vermelho dançando alegremente para cima e para baixo, aproximando-se do nosso pequeno submarino. Foi uma água-viva. Ei, olhe para isso, James disse apontando para a pequena criatura tão frágil, mas desafiando a pressão do mar profundo. Outra luz se juntou e depois mais algumas, e em pouco tempo uma sinfonia de luzes vermelhas e pulsantes se formou ao redor de nossa cápsula, acolhendo-nos como o calor de milhões de estrelas, formando uma própria galáxia a milhares de metros abaixo da superfície. Foi a coisa mais magnífica que eu já vi. Uma flor de água viva, feliz, existindo em condições tão hostis. Eu não pude deixar de me sentir impressionado. Elas são chamadas de Atola Jellyfish, James afirmou. Elas não costumam se aventurar tão longe, mas há algo nesse lugar que parece atraí-las. Eu costumo ver algumas em minhas jornadas por aqui, mas nunca algo assim. Eu apenas balancei a cabeça em resposta, hipnotizado demais para notar o que ele disse. Mas tão rapidamente quanto apareceram, elas desapareceram, nos deixando na escuridão absoluta. Escute, doutor. Sinto muito pela explosão anterior, disse James. Eu me virei para ele, virando de costas para a escuridão pela primeira vez, e isso me fez
Senti vulnerável. Você tem que entender, isso não é algo que geralmente lidamos. E Mike, bem, eu o conheço a maior parte da minha vida. Eu sei o quanto isso é uma droga, acredite em mim. Eu só estou tentando obter o máximo de informações possível para todos nós, eu disse. Sim, bem, não há nada que eu possa dizer a você de qualquer maneira. A eclusa está parada há 2 dias e estamos sob ordens restritas de não abri-la até que você considere seguro fazê-lo. Eu não fiz mais perguntas. Eu tinha lidado com contágios desde que saí da marinha e 90% do tempo eles eram simples reações exageradas. 19.700 pés, a bacia do oceano. Pela primeira vez desde que saímos do navio, o rádio ganhou vida, emitindo um som estático que tornou lentamente a forma de voz de um homem. James, você pode me ouvir? A voz perguntou. Alto e claro, capitão. Eu também tenho o homem do CDC comigo. Estamos quase prontos para atracar. Ótimo. A tripulação está impaciente. O rádio começou a se romper. Ah, droga. O rádio está na seção A. Desligou. Completamente. Bem-vindo à zona abissal, James disse. O rádio tem agido de forma estranha ultimamente. Imagine que ele pega uma estação de artes que vem do último milênio de tão antiga. Através da janela podíamos ver uma enorme cápsula iluminada por centenas de luzes. 3 caminhos se estendiam a partir do centro, cada um iluminado por cores diferentes, formando os setores A, B e C. Havia algo mais iluminado pela luz da estação. No começo, apenas figuras obscurecidas, deixando sombras na areia. Mas quando nos aproximamos, percebi que eram peixes, centenas, se não milhares de criaturas marinhas, mortas, espalhadas pelo leito oceânico, seus cadáveres mutilados pela intensa pressão. Cristo, que diabos está acontecendo com os peixes? Eu perguntei horrorizado. Igual às águas vivas, algo os atrai para cá e eles nadam até que seus corpos quebram sobre a pressão, então eles afundam. O que pode estar fazendo isso? Perguntei. Existem algumas teorias, mas pelo que podemos dizer, é um som que periodicamente ouvimos da trincheira, James respondeu. O processo de docking em si levou algum tempo. O casco externo tinha mudado muito levemente devido à alta pressão, apenas o suficiente para que encaixar na estação fosse um desafio. Quando as portas finalmente se abriram, tropecei para fora da cápsula, saudado por 3 dos tripulantes a bordo. Você é o médico, certo? O mais velho deles perguntou. Isso mesmo, eu disse quando ele estendeu a mão para se apresentar. Meu nome é Robert Levis. Eu sou o capitão designado para o Talos. Ele disse enquanto apertava minha mão. Obrigado por ter vindo até aqui. Sei que não é a viagem mais agradável. E ele parecia educado o suficiente, embora claramente privado do sono, com olhos vermelhos e cabelos oleosos. Esta é a Jennifer Burke, uma das nossas biólogas, e Henry Galley, nosso técnico, disse ele. Ambos apertaram minha mão, sem fazer contato visual. Ei, capitão, onde está Abby? James perguntou. Ainda na seção B. Ela não está indo muito bem, já que tenho certeza de que você pode entender. Ele respondeu e James assentiu. Vamos conversar, Robert disse e fez um gesto para eu o seguir. Os corredores eram estreitos, mal iluminados por luzes que piscavam e rangiam constantes nas paredes.
Parecia desproporcional considerando o quão grande tudo parecia do lado de fora. E como um cara alto, eu tive que me abaixar para evitar que minha cabeça batesse no teto. Sinto muito sobre o humor sombrio, disse Robert. É a primeira vez que estamos lidando com algo assim. Estou presumindo que eles lhe falaram sobre a situação. Ele perguntou. Eles falaram, mas tenho que admitir, estou um pouco confuso nos detalhes. Respondi. Como nós também estamos. Mike se colocou no bloqueio assim que retornou à estação e ainda não tivemos autorização para abri-la. Mike, não deu nenhuma boa razão? Perguntei. Ele nunca teve a chance. Ele caiu morto no segundo em que ele apertou o botão. Robert nos levou para a cápsula central. Em contraste com os corredores, foi uma agradável surpresa. Um grande espaço cheio de móveis e afetos pessoais. Se eu não soubesse melhor, poderia ter acreditado que ainda estávamos na superfície. Mike descobriu alguns micro-organismos na trincheira. Um novo tipo de parasita, ele disse. Ele alegou que eles são capazes de existir a qualquer pressão, o que não é uma surpresa aqui, mas ele também explicou que eles não foram afetados por mudanças rápidas no ambiente. Robert disse enquanto nos dirigimos para dentro de um escritório. Ele acreditava que era contagioso? Perguntei. Visto que ele era nosso microbiologista, não consigo chegar a outra conclusão que possa ser considerada. Preciso dizer que destruímos todas as amostras, mas ainda não sabemos por que ele se colocou em bloqueio. Robert suspirou. Mas isso não é a coisa mais estranha. Eu esperei pacientemente que ele continuasse, enquanto tentava formar palavras, visto que ele claramente tinha dificuldade em acreditar em si mesmo. Nós o perdemos na trincheira por 3 dias inteiros. O sistema de rastreamento falhou. Fizemos o que pudemos, mas foi inútil. Mesmo se o tivéssemos encontrado, ele só tinha oxigênio suficiente por 10 horas. Então, infelizmente, presumimos que ele tivesse morrido. Então, do nada, seu rastreador reapareceu em nosso sistema, mostrando que ele estava voltando para o elevador do Tonga. E embora ele nunca tenha respondido a nenhuma de nossas tentativas de contatá-lo, ele estava claramente vivo. Como? É impossível, mas aconteceu. Uma vez que o deixamos entrar na estação, ele simplesmente trancou e caiu morto no chão. Antes que Robert pudesse continuar, o técnico entrou no escritório. Quando você examiná-lo, tenha cuidado para não danificar o terno de EPM. Esta não é a hora, Henry. Robert ordenou, olhando para ele. Eu só estou dizendo, este é um projeto de bilhões de dólares. Por que você não vai buscar o equipamento para o nosso médico aqui? Robert exigiu, ficando mais agitado a cada minuto. Olhe, capitão, se você me deixasse entrar na eclusa de ar, eu poderia tomar todas as precauções necessárias. Absolutamente não. Você acha que a sede teria enviado o maldito CDC se eles achassem que poderíamos lidar com isso? Pelo amor de Deus, Henry, conheça seus limites. O técnico saiu e rapidamente retornou com um traje de proteção modificado e alguns suprimentos cirúrgicos. Nós nos mudamos para a seção B. Ao contrário dos corredores que tínhamos atravessado antes, estes eram grandes e bem iluminados. Quando chegamos à eclusa de ar, encontramos Abby em pé diante da porta de vidro, olhando ansiosamente para o corpo sem vida de Mike. Abby, Robert disse. Eu sei, é a hora, ela respondeu enquanto se virava. Oh, você é o médico? Ela perguntou, seus olhos vermelhos e a voz trêmula. Eu balancei a cabeça afirmando que sim. Você vai descobrir o que fez isso com ele, não vai? Eu simplesmente não entendo. Abby, por que você não vem comigo enquanto ele trabalha?
Robert disse. Você não precisa ver isso. Quando Robert a conduziu de volta à cápsula central, Henry começou a desembalar o carrinho de suprimentos médicos, incluindo as cortinas de isolamento e o traje de proteção. Tudo bem, eu vou guiá-lo através disso. Não há necessidade de estragar um terno de EPM perfeitamente bom, Henry disse. O que significa EPM, afinal? Perguntei. Exoskeletal Pressure Modulation, Henry disse como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. James e Jennifer me ajudaram a selar o traje de proteção, enquanto Henry pendurou as cortinas de isolamento. Eu entrei enquanto Jennifer digitava um código atrás de mim para abrir a eclusa de ar. Meus ouvidos estalaram quando eles fecharam a porta atrás de mim. Ambas as cortinas e a câmera eram transparentes, o que significava que podiam observar tudo o que eu fazia, além de uma câmera montada em meu ombro para uma visão mais próxima, exibida em um monitor do outro lado. Junto ao painel de controle, Mike pendia morto, vestindo um macacão de terno preto parecendo mais uma peça robótica de maquinário do que um equipamento de mergulho. Havia vários cabos e ganchos pendurados no teto, e apenas virá-lo era uma tarefa enorme, já que ele pesava cerca de meia tonelada usando o terno. Seu rosto estava pálido como um lençol, com finas manchas de sangue saindo de todos os orifícios disponíveis. Os olhos estavam vermelhos de hemorragia conjuntival, livrando-o completamente de qualquer branco. Eu estou pronto, eu disse. Tudo bem. A primeira coisa que você precisa fazer é simplesmente inspecionar o traje. Procure por quaisquer violação na integridade. Não deveria ser possível, mas no evento improvável de que alguma coisa tenha surgido, uma malha autorregeneradora deveria ter se firmado. Parece meio cinzenta. Eu olhei para cada centímetro do seu terno, de cima para baixo. Lá, a seus pés, Henry gritou. Com certeza havia um pedaço de cinza se destacando no metal preto que cobria o resto dele. Algo realmente perfurou o terno, Henry disse surpreso. Cheguei muito perto, dando-lhe uma melhor visão do monitor. É evidente que a punção não foi o que matou, ele acrescentou. Eu tive que concordar com essa avaliação. Qualquer violação não selada dentro de um nanosegundo iria esmagá-lo imediatamente, mas parecia que a malha havia substituído o que penetrou no traje ao mesmo tempo em que foi removido. Em seguida, prenda os cabos ao ombro dele. Eles são codificados por cores, por isso deve ser bastante fácil. Eu prendi os cabos conforme as instruções, o que fez com que a roupa se acendesse e começasse a desatar. A frente do terno se abriu, revelando o corpo completamente mutilado de Mike. Que diabos? James perguntou. Isso não é dano por pressão, Henry respondeu. As costelas de Mike estavam quebradas, embora não tivessem dilacerado sua carne. Seu peito parecia ter expandido para quase o dobro do seu tamanho normal. Continuei a remover o capacete, puxando-o da cabeça. Eu olhei em seus olhos por um breve momento, perplexo com o que poderia ter acontecido com seus órgãos internos, levando-os essencialmente a explodir. Por um breve momento parecia que seus olhos se moviam para encontrar o meu olhar. Você acabou de ver isso? Perguntei. Ninguém disse uma palavra. Todos nós apenas olhamos para Mike, esperando que algo acontecesse. Seus olhos se moveram novamente, disparando em direções aleatórias, quando ele começou a gargarejar, contraindo violentamente seu peito. Oh Deus, ele ainda está vivo? Perguntou Jennifer. Ele abriu a boca, deixando milhares de vermes enormes caírem no chão.
Eles imediatamente se arrastaram em todas as direções, subindo as paredes até o teto, procurando desesperadamente uma saída. Mike continuou a vomitar mais vermes visgosos. Sua boca se abriu no processo, deixando sua mandíbula completamente desequilibrada antes de cair. Uma vez que todos os vermes pareciam ter saído de seu cadáver, seu peito se abriu, revelando vermes ainda maiores. Rapidamente se tornou aparente que todos os seus órgãos haviam sido consumidos e substituídos pelas criaturas repugnantes. Alguns deles começaram a se agarrar ao meu terno, enquanto eu os golpeava em pânico. Nenhum dos outros sabia o que fazer. Eles só podiam olhar para mim, se debatendo. À medida que os vermes se tocavam, sua carne se fundia temporariamente, formando versões mais longas de si mesmo, crescendo em tamanho e depois se rompendo novamente. Eles envolveram meus braços e pernas. Eu implorei que alguém me ajudasse, mas o que eles podiam fazer? Aguenta aí, Henry gritou enquanto se atrapalhava com o painel. Em poucos segundos, algumas pequenas derivações surgiram do teto, vomitando o que eu só poderia supor ser nitrogênio líquido. Fosse o que fosse, os vermes congelaram no lugar. Congelaram até o ponto que eu poderia quebrá-los em pequenos pedaços. Levou apenas um momento, mas todas as minhocas tinham sido mortas. E embora o meu traje tivesse me protegido parcialmente do frio, eu caí exausto e tremendo no chão. Me tire daqui, eu exigi, sabendo muito bem que eles não podiam fazer isso, até que eu tivesse lidado com a infestação. Robert acabara de voltar a tempo de ver o que se tratava a comoção e, ao ver o que restou de Mike estendido em pedaços no chão, parou no meio do caminho. Depois de 1 minuto de recuperar o fôlego, recuperei o bom senso. Com algum senso de humor mórbido e funcionando no piloto automático, virei para Henry. Desculpe, mas o processo não vai ser recuperado. Estaremos ejetando toda a eclusa assim que eu sair daqui. Henry se virou para Robert, implorando para que ele me fizesse reconsiderar, apesar do que todos nós acabamos de testemunhar. Mas Robert ficou do meu lado. Depois de remover a unidade de gravação do terno de EPM, eu coloquei a coisa toda em um recipiente facilmente ejetável, certificando-me que nenhum verme permaneceu no meu terno. Tudo que eu peguei foi uma pequena amostra de um verme congelado, embalado em um recipiente a vácuo. Saí da eclusa de ar e entreguei a amostra para Jennifer. Ela havia preparado os parasitas anteriores, trazidos de volta por Mike, e eu disse a ela para preparar tudo para que eu pudesse determinar com o que estávamos lidando. Robert iniciou o procedimento de ejetar o conteúdo da câmara, incluindo o que restava de Mike e o terno de EPM, enquanto Henry fazia a cara feia o tempo todo. James não se moveu 1 centímetro desde o evento. Ele ficou pálido, como se tivesse percebido a gravidade da situação. Nós temos que dizer a ele, capitão, ele disse baixinho, depois de alguns minutos. Dizer-me o quê? Perguntei enquanto saía do traje de proteção. Robert suspirou, remoendo suas opções. Você está certo. Diga-me o quê? Eu repeti. A verdadeira razão pela qual estamos estacionados aqui.